26 de fevereiro de 2022, hoje celebramos o sábado da 7ª semana do Tempo Comum. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, sejam bem-vindos nesta manhã deste sábado, iniciando este fim de semana abençoado em nome de Jesus. Nós vamos meditar a carta de São Tiago, como nós temos meditado. Hoje o capítulo 5, versículos do 13 ao 20. Caríssimos, se alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. Se alguém está alegre, entoe hinos. Se alguém dentre vós estiver doente, mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente, e o Senhor o aliviará, o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para alcançar a saúde. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Assim Elias, que era um homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse. E não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Em seguida tornou a orar, e o céu deu a chuva e a terra voltou a produzir o seu fruto. Meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e um outro o reconduzir, saiba este que aquele que reconduz um pecador desencaminhado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, São Tiago hoje nos fala sobre o dom da oração, o poder da oração. A oração é aquilo que nos eleva até a majestade de Deus. Deus, aquele que tudo pode, tudo faz em nosso favor. A oração é aquilo que nos eleva, a nós seres humanos, à realização das graças que Deus tem para nós em seu coração. Orar significa dar um pontapé rumo à conquista do que se espera. Mais do que ser salutar a oração. Orar é conveniência, é esperteza, é para aqueles que de fato são espertos, são inteligentes. São Tiago começou o texto de hoje dizendo assim: se alguém entre vós está sofrendo, recorra à oração. Qual o nosso problema, meus queridos? Quando nós estamos sofrendo, nós recorremos a quem? Ou a quê? À murmuração, ao desânimo, ao julgamento da situação ou das pessoas. E aí nos afastamos de Deus e aí conquistamos a queda, o fracasso sobre o fracasso. Esse é o nosso problema. São Tiago é incisivo. Se alguém de vós está sofrendo, recorra à oração. A oração é aquilo que nos faz abraçar a Deus. Nós precisamos ser espertos, ter coerência. Se estamos passando por alguma dificuldade, deixemos de lado a murmuração, o desânimo, deixemos de lado a desesperança, a desconfiança de Deus e recorramos à oração, que é o que nos une a Deus.
na certeza de que Deus está junto de nós e que Deus faz o melhor em nosso favor, na certeza de que Ele está nos escutar. Sejamos mais prudentes, mais coerentes, mais espertos. Tem muita gente padecendo por problemas, por dificuldades, e todo mundo tem, viu, minha gente? Mas tem muita gente que está cada vez mais decaindo na vida, porque em vez de recorrer a Deus, recorre ao afastamento de Deus, como se nós pudéssemos resolver as coisas sem Deus, e não podemos. Depois Santiago vai falar da questão da enfermidade. A maior oração para aquele que padece enfermidade é a oração sacramental. Não existe oração mais poderosa que os sacramentos da igreja. Nós temos 7 sacramentos. Aqueles aos quais nós mais recorremos, primeiramente, o sacramento da penitência, que nos purifica e nos prepara para recebermos um outro sacramento ainda mais singular e especial, que é o sacramento da Eucaristia, o próprio corpo, o próprio sangue de Cristo que adentra em nosso corpo e nossa alma. Não tem oração melhor que os sacramentos. E São Tiago fala, olha, se você está doente, com enfermidade grave, recorra à oração mais poderosa para a sua situação, que é o sacramento da unção dos enfermos. Tem muita gente doente, gravemente enferma, que não busca o sacramento. Busque o sacerdote. Ele vai querer atender sua confissão primeiro, para que você seja liberto dos seus pecados, das suas culpas. E depois disso ele vai te dar o sacramento da cura, que é o sacramento da unção. A maior e mais perfeita oração para a cura é o sacramento da unção. Tem católicos, por exemplo, que vai passar por cirurgias delicadas, graves. Vai às missas, tudo, frequenta, mas vai passar por uma cirurgia delicada, grave, e não vai buscar o padre para receber o sacramento da unção. Que católico é você? A maior oração que clama por saúde é o sacramento da unção. Quem pode recebê-lo? Aqueles que são maiores de 7 anos de idade, têm a idade da razão, claro que são batizados, e aqueles que padecem por enfermidades graves, ou vai fazer cirurgias delicadas, ou são idosos que precisam receber o sacramento da cura por sua dificuldade na velhice. Meus queridos, nós precisamos usar mais os instrumentos que Deus nos entregou por meio da igreja. Tem gente, por exemplo, que às vezes fica doente, é internado no hospital, a família só vai chamar o padre na hora que a pessoa não tem mais jeito. Olha, o médico vai falar para você que você não tem mais saída, você vai morrer. Aí a família chama o padre. Em vez de chamar o padre já quando a situação começa a ficar já difícil no começo, chama o padre para dar o sacramento da cura, para que por obra do Espírito Santo, se for a vontade do Pai, a pessoa possa ser restabelecida. Não, a pessoa primeiro tem que cuidar de toda a questão da medicina, a pessoa tem que cuidar pelo menos por primeiro de toda a questão burocrática. A espiritualidade é a última coisa e é o que é mais essencial, deixado para trás. Hoje nós meditamos o mistério da oração. É aquilo que nos une a Deus, e quando nós estamos unidos a Deus, nós alcançamos de Deus as bênçãos que Deus quer nos conceder. Seja pela oração pessoal, simples, singela, seja pela oração maior, que são os sacramentos da igreja. Nós precisamos ter a oração como parte de nós. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Elias orou com insistência para que não chovesse, e não choveu por 3 anos e 6 meses. Depois, em seguida, ele precisou de água, ele orou de novo.
tornou a orar e aí o céu deu a chuva e a terra voltou a produzir o seu fruto. Olha o poder da oração. É preciso saber pedir o que precisamos e com a certeza de que já alcançamos. Quem pede desconfiando não alcança. Como está a sua vida de oração? Um homem e uma mulher de fé? Ou um homem e uma mulher fracassado, que desconfia do poder de Deus? Grande pergunta de hoje. Cada qual possamos nós, todos, responder com sinceridade e crescer na intimidade com o Senhor. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembre sempre, Deus está no comando de tudo